Incêndio é uma ameaça contínua e perigosa para as diversas vidas humanas e para o meio ambiente. No Código Penal, causar incêndio que coloque em risco a integridade física, a vida ou patrimônio de terceiros é um crime, tipificado no artigo 250. Um incêndio descontrolado pode ter diversas consequências, podendo ser devastadoras, e estudar suas causas é de supra importância para prevenir tragédias. Há várias formas de acontecer uma queimada, podendo ocorrer de maneira acidental, sendo um dos fatores principais a condições naturais, como a baixa umidade do solo e do ar, ou por fenômenos imprevisíveis, como raios e erupções vulcânicas. Acontecendo esses fatores, se cria o ambiente perfeito para o fogo se alastrar rapidamente, sem intenção humana por trás. Todavia, nem todas são de origem naturais. Há um dos principais fatores, os incêndios criminosos, quando humanos, de forma delineada, assumem o risco e ateiam fogo em ambientes para ter a destruição de patrimônios ou atingir objetos ilícitos. Em vários casos, essas ações têm motivos de interesses econômicos, mas tendo consequências muito além, afetando ecossistemas e colocando vida em risco. Como foi aduzido pelo comandante de operação da Defesa Civil, Coronel Pedro Carlos Borges de Lira, a proporção de área queimada nos municípios de Jataí e Goiás foi superior à área do perímetro urbano. A situação chamou a atenção do Comitê Estadual de Gestão de Incêndios Florestais. Ante ao exposto, também se ressalta a decisão da Secretaria Municipal de Educação, que decidiu suspender as aulas da cidade por tempo indeterminado, priorizando o bem-estar e a saúde dos estudantes. Decisão essa que também foi tomada por parte da Universidade Federal de Jataí, UFJ. De acordo com o médico Eliel Silva Alves, integrante do CIASE, Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, da UFJ, o tempo seco e a baixa umidade, além de facilitar a propagação de queimadas e incêndios, caso venha a ocorrer tais eventos, acarreta diretamente em problemas de saúde para os habitantes, como aduzido a seguir por Alves. Com isso, há um aumento em agravos de problemas respiratórios e piora de doenças crônicas já existentes, como asma, bronquite crônica e efizema. Casos e causas das queimadas em Jataí. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP, a cidade de Jataí, Goiás, foi a que mais apresentou focos de incêndio entre os dias 8 e 9 de setembro, totalizando 244 focos de incêndios. No dia 9 de setembro de 2024, o céu da cidade de Jataí, Goiás, amanheceu laranja, evento esse causado por conta da poluição, como explicado pela meteorologista da Clima Tempo, Josélia Pegorim. O clima atmosférico que causa a onda de calor fez com que exista uma grande estabilidade na massa de ar seco, acarretando em que a poluição fique presa nas camadas mais baixas da atmosfera. Desse modo, as partículas em suspensão contribuem para a alta concentração de poluentes e alteram a coloração do céu, espalhando o azul do aspecto laranja. Assim, reiterando, tal mudança de tonalidade no céu se deu por conta de um fenômeno óptico provocado pela refração dos raios solares na poeira e fuligem, que surgiram devido à quantidade exorbitante de queimadas. O grupo no qual todos os animais se encaixam é determinado pelo termo fauna. A cidade de Jataí nos últimos dias apresentou um grande índice de queimadas, ficando em terceiro lugar em todo o centro-oeste, com muitos focos de incêndio. Muitas fazendas foram atingidas, portanto, muitos animais ficaram prejudicados. Ao contactar os responsáveis pelos animais das fazendas atingidas, foi informado que a perca de animais como porco, galinhas e gados foram os mais atingidos pelo fogo. No entanto, muitos conseguiram fugir até as rodovias e sofreram acidentes de trânsito. Outros foram intoxicados com a fumaça e não conseguiram fugir, ou acabaram sendo queimados completamente. Como o fogo se espalhou não só nas áreas de criação, muitos animais selvagens foram prejudicados. Em um vídeo postado nas redes sociais, mostra um homem desesperado na rodovia. O fogo vinha em grande velocidade em sua direção e ele fala em bom tom que havia um lobo-guará que estava sofrendo para conseguir escapar, animal que atualmente está ameaçado de extinção por conta da destruição do cerrado. Os impactos que afetam os animais que estão em regiões afetadas pelo fogo são queimadouros. Animais mamíferos têm facilidade ao correr por serem privilegiados em tamanho e velocidade. No entanto, sofrem queimaduras pelo corpo, principalmente na sola da pata. Morte. Animais que não são favorecidos em locomoção morrem carbonizados por não conseguirem fugir a tempo, como cobras, jacarés e largatos. Intoxicação. Todo animal que é exposto à fumaça dos incêndios sofre problemas respiratórios, asfixia, desidratação e desorientação. Perda do habitat. O fogo queima tudo, as tocas, ninhos, os alimentos e demais abrigos, deixando os animais sem moradia e sem recursos alimentares. Mesmo depois que o fogo cessa, é importante ressaltar que o ambiente continua degradado e demanda tempo para que o alimento
e o espaço esteja apropriado novamente para a alimentação e moradia dos animais. Acidentes. Outro fator decorrente das queimadas foi a quantidade significativa de acidentes nas rodovias, causados pela redução da visibilidade devido à fumaça. Dessa forma, diversas pessoas ficaram feridas e sofreram queimaduras em decorrência do fogo nas estradas. Além disso, infelizmente, algumas chegaram a óbito. Efeitos psicológicos. As implicações jurídicas para quem comete o crime de incêndio são sérias e abrangentes. A pena de reclusão varia de 3 a 6 anos e pode ser combinada com multas. Em casos em que o incêndio resulta em mortes, o responsável pode ser acusado de homicídio, com penas ainda mais rigorosas. Além das consequências penais, o autor do crime pode ser alvo de sanções administrativas e civis. Instituições como o IBAMA podem aplicar multas pesadas e exigir a reparação dos danos causados ao meio ambiente. As vítimas do incêndio também podem buscar compensações por meio de ações civis, pleiteando indenizações por danos materiais, morais e ambientais. A pena para quem comete crime de incêndio é de reclusão de 3 a 6 anos, podendo ser combinada com multas. Se o incêndio resultar em mortes, o responsável pode ser acusado de homicídio, incêndio para obtenção de vantagens, por exemplo, incendiar um carro para pedir seguro. Administrativo. Instituições como o IBAMA podem aplicar multas e exigir a reparação dos danos causados ao meio ambiente. Civil. As vítimas do incêndio podem buscar compensação por meio de ações civis, pleiteando indenizações por danos materiais, morais e ambientais. Métodos de proteção e atenuação segura da propagação. Se você se deparar com uma queimada, é importante agir com cautela e seguir algumas orientações para proteger a si mesmo e atenuar a propagação do fogo. Ao avistar fumaça suspeita ou foco de incêndio em mata, avise imediatamente o Corpo de Bombeiros, 193, ou contate a Defesa Civil, 199. O Corpo de Bombeiros fornece uma cartilha com recomendações e passo a passos de como agir nesses tipos de caso. Ao contatar os órgãos de emergência, mantenha a calma, tente não entrar em pânico e avalie a situação rapidamente. Informe os bombeiros ou a equipe de emergência imediatamente. Forneça as informações sobre a localização e a intensidade do fogo. Afaste-se do fogo se a queimada estiver próxima, mova-se para um local seguro, longe dos ventos que podem espalhar as chamas. Avalie a área, verifique se há rotas de evacuação e locais seguros para se abrigar. Proteja-se se você estiver em uma área de risco. Use roupas de proteção, como roupas de algodão, chapéus e bandanas para cobrir a boca e o nariz. Siga as instruções do Corpo de Bombeiros. Somente enfrente um incêndio caso tenha treinamento, preparo e equipamentos adequados. Nunca tente combater um incêndio florestal sozinho. Atenuação da propagação. Se você estiver em uma posição segura e souber como pode tentar criar uma linha de contenção, isso envolve remover materiais combustíveis ao redor da área afetada, como folhas secas, galhos e vegetação. Evacuação. Se as autoridades recomendam evacuação, siga as instruções. Nunca tente ficar para apagar o fogo, se isso apresentar um risco. Após o incêndio, após a queimada, evite entrar na área afetada sem autorização, pois pode haver riscos ocultos. Segurança pessoal. Lembre-se sempre de que a segurança pessoal deve ser a prioridade número 1. As denúncias podem ser feitas via ligação telefônica ou aplicativo de celular. Os telefones são 190 Polícia Militar, 191 Polícia Rodoviária Federal, 193 Corpo de Bombeiros Militar, 194 Polícia Federal, 0800 06180 IBAMA. E na cidade de Jataí, na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Avenida W003, setor Epaminondas 1, o contato é 64 3632 4099. E na Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sediada na Rua 82, edifício Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no segundo andar, no setor central, o telefone é 62 3201 5200. Você sabe como fazer para evitar as queimadas? Nunca queime o lixo doméstico em entulhos e folhas secas, principalmente em locais próximos às áreas de vegetação. Não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas ou garrafas nos acostamentos de rodovias ou regiões de mata. Evite queimar para renovar pastagens ou áreas de plantação. Procure alternativas sustentáveis para esta ação. Fazer aceros, faixas ao longo das cercas livres de vegetação da superfície do solo, nas propriedades rurais e fique atento a qualquer surgimento de queimada. Mantenha limpa sua propriedade na zona urbana, caso seja um proprietário de terreno mesmo com pouca ou nenhuma vegetação. Não solte balões. Além de ser um ato perigoso, é crime conforme a lei de crimes ambientais.
O balão pode cair aceso em uma área de vegetação e ocasionar um incêndio florestal. Prevenção é garantia de vida. Diga não às queimadas. Em caso de denúncia, ligue para Defesa Civil 24 33 53 29 18. Agrupamento Ambiental 24 9 98 56 91 29.